Vamos meditar na palavra de Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, serei bem breve. Peço que coloque o banner da graça. A minha graça te basta, isso. Nós estamos numa série de mensagens, falei domingo passado, estou falando hoje, dando continuidade à segunda carta de Coríntios. E nós vamos trabalhar ela de forma bem objetiva naquilo que o apóstolo Paulo escreveu para o nosso crescimento. 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 5 ao versículo 11. Nós vamos, nessa pregação expositiva de toda a carta, estamos no capítulo 2, vamos falar hoje sobre como tratar um irmão em pecado. Como tratar um irmão em pecado. E nós vamos pensar sobre a missão da igreja, a responsabilidade da igreja em relação à sua doutrina, em relação àquilo que a palavra de Deus é para cada um de nós, baseado nos escritos do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra do nosso Deus, 2 Coríntios, capítulo 2, 5 a 11. Não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele, e isso já foi castigo suficiente. Agora, porém, é hora de perdoá-lo e confortá-lo. Do contrário, pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. Peço, portanto, que reafirme o seu amor por ele. Eu lhe escrevi daquela forma para testá-los e ver se seguiam todas as minhas instruções. Se vocês perdoam este homem, eu também o perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, faço na presença de Cristo em favor de vocês, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Que Deus nos abençoe com a sua palavra nessa manhã. Eu quero fazer aqui rapidamente uma passagem sobre a carta de 2 Coríntios até o momento. Paulo está escrevendo a sua segunda carta na cidade de Corinto. Essa igreja foi fundada pelo apóstolo Paulo. Ele faz 3 viagens missionárias e em alguns momentos ele retorna a Corinto. Mas essa carta a qual estamos lendo, a segunda carta de Corinto, existiu uma carta anterior. Essa carta não chegou ao nosso conhecimento. Nós só temos a primeira carta de Coríntios e temos a segunda carta de Coríntios. Houve uma carta, o qual ele se posiciona dizendo que foi uma carta severa. Essa carta vai trazer a advertência do apóstolo Paulo de forma dura sobre a vida da igreja de Corinto. Por quê? Porque no seu retorno a essa igreja, ele foi muito maltratado. Pense comigo, a igreja de Corinto era uma igreja complicada, nós falamos isso semana passada. Era uma igreja que vivia numa cidade de Corinto, havia muita corrupção, havia muitos problemas dentro dessa igreja, ao ponto de eles discutirem se deveriam comer ou não alimentos sacrificados. Eles se reuniam muitas vezes na ceia para brigar entre eles. Em alguns momentos havia muita dissensão, e o apóstolo Paulo, por alguns daquela igreja, foi muito maltratado. Agora, nós falamos semana passada sobre isso e chegamos à conclusão que muitas vezes, quando há um declínio de uma igreja, não é por causa somente do pastor da igreja. A gente tem essa mania de achar que a igreja está fracassando, a igreja está caindo, a igreja está se perdendo, porque é culpa do pastor, é culpa do líder da igreja. Nesse texto nós vamos ver que não é nada disso. Paulo era o pastor dessa igreja. Paulo era um excelente pastor. Mas infelizmente a igreja de Corinto era uma igreja complicada, era uma igreja carne de pescoço, era uma igreja que havia muitas dissensões, muita briga, muita confusão. E o apóstolo Paulo, ao visitar essa igreja, ele vai ser maltratado, ao ponto que ele vai escrever a segunda carta de Corinto, exatamente para trazer algumas exortações. E nesse texto que nós estamos vendo, ele se refere exatamente a um homem que o magoou e magoou a igreja. A forma como aquele homem se posicionou trouxe descontentamento à igreja. E ele então escreve uma carta severa. Essa carta não chegou às nossas mãos, mas ele escreveu uma carta anterior, e espero que ela nunca apareça, porque isso vai dar um problema tremendo, né? O cânon já está fechado, nós temos 1 e 2 Coríntios, imagina aparecer uma terceira carta aqui,
Então espero e creio em Deus que ela não vai aparecer e que ela fique para lá. Mas nós entendemos que Paulo escreve uma carta a essa igreja e vai dizer para ela: olha, vocês foram duros, vocês devem repreender esse indivíduo. Nós não sabemos o que essa igreja fez. Nós, de forma institucional, quando alguém foge dos princípios doutrinários, a gente costuma desligar do rol de membros da igreja. O indivíduo não segue os princípios da Bíblia, então nós vamos lá, esse irmão agora não faz parte base da igreja, não vai mais ter comunhão conosco. É uma forma disciplinar de trabalhar. Mas essa igreja, ela ainda não está de forma institucional. Ela não tem um CNPJ, ela não é uma igreja formal como a nossa, é uma igreja de casa em casa. E eu não sei qual foi a ação que esses irmãos tiveram, mas quando nós lemos esse texto, nós vamos ver que Paulo fala o seguinte: não exagero quando digo que o homem que causou tantos problemas magoou não somente a mim, mas até certo ponto a todos vocês. A maioria de vocês se opôs a ele. Paulo vai dizer que a igreja fez um levante, depois da carta severa, que Paulo chama a atenção dessa igreja, porque ele é o pastor da igreja, ele é o fundador da igreja. Ele vai chamar a atenção dessa igreja, que deveria repreendê-lo. E aí o que nós temos aqui é que essa carta surge efeito. A igreja faz um levante e se opõe ao indivíduo. Eu não sei o que foi tratado, não sei qual foi a correção que foi dada. De repente proibiram ele de se reunir na casa, ou quem sabe a casa daquela pessoa proibiu: você agora não vem mais aqui, você está criando problema demais, você está criando divisão e contenda, e nós não queremos mais você aqui. Então ele apresenta nessa carta que a disciplina foi aplicada. Irmãos, nós temos que entender uma coisa. Eu sei que há muitas pessoas que têm coração mole, né? Quando às vezes é necessário aplicar a disciplina da igreja, muita gente: não, deixa para lá, vamos perdoar, porque Deus é amor. Claro, Deus é amor. Mas um dos princípios da reforma são exatamente 3 pilares: a pregação da palavra, os memoriais, que é a ceia e o batismo, e o terceiro é a disciplina. Uma igreja cristã, uma igreja evangélica, ela tem que existir a disciplina. As pessoas não são obrigadas a ser membros da igreja, mas quando elas fazem parte do corpo de Cristo, elas devem viver como tal. E quando a igreja disciplina, ela não está exatamente punindo alguém ou jogando alguém para fora. Exatamente, aquela pessoa não quer mais seguir os princípios da palavra de Deus. Porque se a igreja começar a viver um sistema de disciplinar frouxo, ela deixa de fazer sentido no mundo. Ela vai deixar de ser sal e vai deixar de ser luz. Fazer parte de uma igreja, fazer parte de uma ONG é a mesma coisa. Estar na igreja, não estar na igreja é a mesma coisa. Então o que nós observamos aqui é que o apóstolo Paulo, ele orienta a igreja para que houvesse uma disciplina para aquele indivíduo que estava criando problemas e dificuldades para a vida da igreja, porque a igreja estava entristecida, como também ele, como seu próprio, que recebe essa pressão desses indivíduos, desse motim que está acontecendo. Mas aí, quando nós observamos mais à frente, Paulo vai dar uma palavra amena, ele vai trazer uma reflexão. A disciplina tem que ser aplicada, mas ela precisa também ter um limite. E Paulo vai dizer, exatamente no versículo 7, agora porém é hora de perdoá-lo e confortá-lo, do contrário pode acontecer dele ser vencido pela tristeza excessiva. A disciplina, ela tem que existir, mas sempre com amor, sempre com o coração aberto da igreja a receber essas pessoas de volta. Pode acontecer de alguém dentro da igreja cair em pecado, em um adultério, em uma fornicação, gerar um filho sem ser casado, ou quem sabe um jovem decepcionar na sua vida espiritual na igreja, seja no louvor, seja na administração da igreja, e ele de repente na sua caminhada tropeçar. Todos nós somos sujeitos à queda. Mas a questão é que a disciplina, ela precisa existir como uma forma de mostrar, como uma forma de orientar e, ao mesmo tempo, educar. E é por isso que, às vezes, nossos filhos, eles são disciplinados. Filho, não mexe nisso aqui, o filho vai lá e mexe. O que você faz? Olha, você mexeu, então você hoje não vai para a casa da sua avó, você não vai ver televisão, eu vou tomar o seu celular. Você disciplina de alguma forma. Para quê? Para criar educação, para criar orientação de que aquilo não é possível.
A igreja ela precisa entender que dentro do seu corpo há disciplinas para serem exercidas, e isso é necessário ao corpo de Cristo, mas sempre com amor. E nós vemos então que essa tristeza, Paulo vai trazer agora a orientação para essa igreja, para que haja o perdão. E esse perdão, irmãos, ele precisa ser um perdão absoluto, ele não precisa ser um perdão apenas de fachada. E isso aqui é algo necessário para a nossa igreja e para a nossa doutrina. As pessoas que saem e se afastam do caminho do Senhor, elas podem e devem ter a oportunidade de retornar ao corpo de Cristo. Não com o apontar do dedo, fulano caiu, fulano errou, fulano fez isso, fulano fez aquilo. Não, porque isso não é um princípio de Deus. Então, quando alguém é disciplinado e ele sente o desejo de retornar ao corpo de Cristo, Paulo vai dizer aqui, olha, recebam agora ele com amor, para que a sua tristeza não seja extrema, para que ele não caia numa depressão, para que ele não caia numa tristeza profunda. E é exatamente isso, irmãos, que nós precisamos como igreja, olhando a carta de Corinto, porque a tua graça me basta, entender que o apóstolo Paulo foi o ofendido, foi ele que foi o causador de toda essa pressão sobre a sua vida. Algumas pessoas não aceitavam o apóstolo Paulo como pastor da igreja, e ele era um excelente pastor, mas ao mesmo tempo esse pastor que precisa disciplinar, ele também precisa amar, ele precisa caminhar junto, ele precisa levar para a igreja o sentimento de que é necessário receber de volta. Versículo 8, peço portanto que reafirmem o seu amor por ele. O que ele está dizendo à igreja? Olha, esse camarada aí criou confusão comigo, entristeceu a mim, entristeceu a igreja. Esse indivíduo, ele causou muitos problemas, mas nós precisamos reafirmar o nosso amor por ele. E aí, irmãos, o perdão precisa existir no nosso coração. Eu não sei qual é o nível, de repente, de aborrecimento que você teve com um irmão, com algum pastor por aí, com alguma igreja que você passou. Talvez você tenha se sentido magoado, ofendido, talvez alguma palavra feriu o seu coração, mas o princípio de Deus, ele parte do perdão, porque ele nos amou de tal maneira que deu o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Estarmos no corpo de Cristo, ceiarmos, cantarmos, estarmos aqui na escola bíblica dominical, até evangelizando, mas se o nosso coração não permanece o perdão, há algo em nós que precisa ser consertado. O apóstolo Paulo tinha todas as condições, porque ele era o fundador da igreja, porque ele é aquele que tinha lutado por essa igreja, ele tinha feito o seu melhor por essa igreja, e estava agora retornando a essa igreja, e ele foi maltratado. Mas o seu coração diz para que essa igreja deveria perdoar. E é exatamente assim que nós precisamos nos comportar com aqueles que até nos perseguem, por aqueles que colocam o pé para a gente cair, por aqueles que torcem para a nossa derrota, por aqueles que ficam pelos bastidores tramando, pensando, falando mal, levantando pedras. Isso acontece comigo e acontece com você. Somos seres humanos, somos pecadores. Mas o que nós aprendemos com o apóstolo Paulo é a necessidade de estarmos no corpo de Cristo e a igreja seja uma agência de transformação e de restauração. Porque se nós não perdoarmos o nosso próximo, como iremos pedir a Deus que perdoe os nossos pecados? É claro que na vida eclesiástica existem muitos embates, problemas, na liturgia, na administração, no trabalho da igreja, existe desentendimentos em todas as áreas. Isso é comum, porque somos diferentes, pensamos diferente, as ideias não são as mesmas, culturas diferentes, idades diferentes, mas nós vivemos no mesmo corpo, e é por isso que a igreja é um corpo. São vários membros, cada um com a sua função, cada um com o seu propósito, e temos Cristo como cabeça da igreja. Nós não podemos viver divididos. E aí Paulo vai continuar, ele vai dizendo, eu lhe escrevi daquela forma, ele está se referindo à carta severa, para testá-los e ver se seguiriam todas as minhas instruções. Paulo está orientando, se vocês perdoam este homem, eu também perdoo. E quando eu perdoo o que precisa ser perdoado, façam
na presença de Cristo. Então, quando nós emitimos o perdão, irmãos, é por Cristo. Talvez seu coração esteja fechado, talvez há alguma mágoa, algum ressentimento de alguém. Você sabe quem vai se sentir mal? Você. Você vai se sentir mal, você vai sofrer no seu corpo os pensamentos, aquela ansiedade, aquela tristeza. Então, quando nós perdoamos em Cristo. Nós perdoamos por Cristo e através de Cristo. E Paulo vai nos orientar exatamente dessa forma, como vivermos como igreja. E ele diz no versículo 11, para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Dissensão, discórdia, facção, divisões dentro de igreja, são promovidos nada mais do que o inimigo de nossas almas, que ele veio matar, roubar e destruir. Quando nós damos vazão ao ódio, quando nós damos vazão a encrencas, quando nós damos vazões a falações, quando nós damos espaço à maledicência, porque a maledicência ela acontece lá na sua casa na hora do almoço, provavelmente por causa de alguma coisa que aconteceu na igreja. Quando nós damos vazão a essas coisas, nós estamos alimentando contendas, dissensões que não procedem de Deus. Quando as dissensões acontecem nos corredores da igreja, e aqueles que se levantam para trazer divisões e contendas, nós vamos ver que nada mais servem do que o próprio diabo, que veio dividir a igreja, que veio destruir a igreja, e o apóstolo Paulo está sendo claro aqui nesse texto. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. O que ele está dizendo? Que a igreja deveria perdoar, que ele deveria perdoar, que aquele irmão que se levantou, que tanto criou problema na igreja, deveria ser recebido em amor pela igreja, para que Satanás simplesmente não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. E eu quero concluir essa mensagem trazendo exatamente essa reflexão nessa manhã, para nós caminharmos à noite num outro tema. A disciplina, ela é necessária dentro da igreja, ela é real, ela é necessária para a educação, para a orientação. A disciplina pode ser uma disciplina pessoal, num gabinete, num diálogo, ela pode ser uma disciplina pública, quando o indivíduo precisa ser afastado, ou quando ele pede o seu afastamento do rol de membros da igreja, da função que exerce, para ser tratado, para ser trabalhado, para ser cuidado, pelo Espírito Santo de Deus. Mas a intenção sempre é trazê-los de volta e nunca abandoná-los no caminho. O princípio de receber de volta, como diz o texto aqui, abençoe esse irmão que causou mal a mim, causou mal à igreja, mas recebam com amor. Esse é o propósito. A disciplina nunca é para ser usada de uma forma para expulsar alguém ou tirar alguém do nosso meio. Ela deve ser uma forma de educação, de orientação e ajuda para o caminho do Senhor. Então, por mais que alguém tenha caído no passado ou caindo hoje, ele precisa ser disciplinado, mas precisa ser trabalhado com amor. E o princípio nosso como cristãos é a recuperação daqueles que se afastam, e não o apontar de dedo. Fulano caiu, lá, está de volta. Fulano fez isso, está cantando de novo. Não sei o que, fulano errou e agora está na igreja. Isso o mundo já faz, Satanás já aponta dedo para isso. Mas nós que somos cristãos e conhecemos a graça de Deus e sabemos do amor de Jesus, nós vamos ver a disciplina, como tratar o pecado de um irmão, primeiro com a disciplina que tem que ser feita, segundo, sempre com o desejo de trazê-los de volta, sempre com o desejo de incluí-los ao corpo de Cristo, sempre com o desejo de recebê-lo novamente com amor, porque esse é o princípio bíblico que Paulo nos ensina nesse texto, nesse problema que ele, como pastor da igreja, como fundador da igreja, como aquele que não tinha nenhum tipo de dificuldade, mas foi recebido de uma forma bruta, e ele orienta a igreja repreende o irmão, mas ele traz esse irmão de volta para o convívio da igreja. Para quê? Para que Satanás não tivesse espaço entre eles. Então, para nós concluirmos esse texto nessa manhã, bem objetivo,
que venhamos a pensar no amor, que possamos pensar na recuperação de perdidos, que precisamos pensar que mesmo com a queda existe uma chance de trazer as pessoas que estão fora para o reino de Deus novamente, que não possa ser uma forma de vamos disciplinar para que tire do nosso meio o problema, não, disciplinar para que venhamos a recuperar as pessoas e que o amor possa ser realmente um perdão autêntico, não apontando, fulano fez isso, fulano fez aquilo outro, e não deixar espaço para que essa pessoa receba o perdão de Deus e tenha a chance novamente de voltar ao convívio da igreja e que possa ser bênção nas mãos do Senhor. Que o Senhor nos ajude a ter um coração misericordioso, que o Senhor nos ajude a ter o perdão na nossa vida e que possamos entender também que o Senhor nos perdoou dos nossos fracassos e das nossas falhas. E que não venhamos a dar espaço para nenhum tipo de contenda, dissensão, maledicência que se levante dentro do corpo de Cristo, porque a disciplina precisa ser aplicada como diz a palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, eu quero render graças, porque a Tua palavra ela é viva e eficaz, ela nos mostra a Tua vontade soberana, e agora eu quero orar, ó Deus, pela vida da Sua igreja, primeiro por aqueles que, diante de alguns momentos da vida, se afastaram do caminho do Senhor, caíram nos seus pecados, ó Deus. Te pedimos, ó Deus, que aonde eles estiverem, eles possam ter o desejo de retornar ao corpo de Cristo, e nós, como seus filhos, possamos ter um coração misericordioso para recebê-lo de volta, não com apontar de dedo, não com uma pedra na mão, mas com a misericórdia que o Senhor nos deu, de dar a oportunidade, de perdoar, de dar chance à recuperação daqueles que se afastaram do caminho do Senhor. A nós que aqui estamos, que o inimigo não plante no nosso coração nenhum sentimento faccioso, nenhum sentimento de divisão, de contenda, nenhum sentimento, ó Deus, maligno que vem matar, roubar e destruir a unidade da igreja, o perdão da igreja e o caminhar da tua igreja. Que possamos, como um corpo, ter todos os membros, as partes do corpo perfeitos, conectadas, obedecendo somente Cristo, que é o cabeça da igreja. Recebe, ó Deus, nessa manhã toda a honra, toda a glória e todo o louvor, e recebe a nossa gratidão. É o que eu oro no nome de Jesus. Amém.